Oi, gente. Oi, Michelita. Aqui quem tá Oi. falando é o Marcos. Engraçado que, tipo, vocês estão falando, é o Marcos do Desvendando os Astros? Sim, é o Marcos do Desvendando os Astros, mas esse papo aqui, ele é mais com o Marcos mesmo, Marcos Pessoa, então ainda refletindo no aspecto do Marcos, que é astrólogo, que vai trazer tópicos da astrologia aqui nesse papo, mas acima de tudo o Marcos como pessoa e como é que o Marcos Pessoa tá lidando com tudo isso e ao mesmo tempo trocando ideias com uma pessoa muito querida, que é a Michelita. A Michelita é uma pessoa que eu sou muito grato de ter se aproximado de mim na minha vida, veio através do Desvendando os Astros, que faz um trabalho, é uma pessoa que faz um trabalho incrível com arquitetura e tem uma pegada de arquitetura etérea, então completamente voltado para a espiritualidade, as energias, enfim, somando-se tudo isso à arquitetura, então acho incrível e a gente tem uma sintonia ótima, é uma amiga minha que Deus aproximou nesses últimos meses, talvez já tenha quase um ano, né, que a gente se conhece, mas assim, é aquela coisa daquela conexão que, enfim, flui e a gente é super amigo e aí a gente resolveu se juntar para bater um papozinho aqui sobre tudo isso, enfim, e talvez os nossos insights possam ser insights também para vocês, podem ajudar vocês de alguma forma, então a gente decidiu, uma ideia que eu tive de a gente fazendo esses papos e criando como se fosse um diálogo de quarentena, uma série, enfim, algo que a gente acha que tanto é legal para a gente trocar essa ideia entre a gente, como também, de repente, algumas pessoas nesse momento, né, que a gente sabe que é desafiador para todo mundo, que isso possa vir a ajudar de alguma forma. Michelita, você quer falar um pouquinho sobre você, enfim, o que você faz? Falar do seu mapa também, eu acho que isso todo mundo... Vou falar. Primeiro que essa ideia realmente foi ótima, né? Que a gente teve totalmente despretensiosa, mas que eu acho que pode ajudar muito todo mundo. Como você já falou e já introduziu aí muito bem, eu sou arquiteta, trabalho agora juntando aí esses dois universos, que é o nosso universo místico, junto com a arquitetura, que é uma coisa extremamente técnica, né? Ou pelo menos foi até então. E assim, acho que de tudo que a gente... Na verdade, assim, eu acho que todo mundo pode saber que a gente teve essa ideia como amigos mesmo. Não foi uma ideia profissional, foi uma ideia de começar a conversar e perceber que todo mundo precisava ouvir o que a gente estava conversando. E assim, os primeiros, eu não sei se você quer introduzir com algum assunto específico, mas também depois, acho que não sei se é exatamente o momento de falar, mas assim, qualquer coisa que depois alguém queira ou que se interesse descobrir ou saber mais, você tem meu contato, você pode passar para essas pessoas. Eu também fiz a minha Revolução Solar esse ano com o Marcos Maravilhosa, que também tem me ajudado bastante, porque a gente fica um pouco mais consciente, né, de tudo. Então, assim, nesse momento, acho que a gente está querendo fazer um bate-papo aí sobre vários assuntos, né? Não sei se a gente vai direcionar por assunto. Sim, o legal disso aqui é que seja uma conversa bem espontânea mesmo, tipo, para quebrar literalmente esses nossos padrões virginianos, né? Para quem, enfim, eu vou falar um pouquinho, a Michelita, ela é libriana, eu sou libriano também, mas eu tenho meio do céu em virgem, e digamos que eu sou, em alguns pontos, eu sou muito mais virginiano do que libriano, e a Michelita também. Como é que é o seu mapa, Michelita? Eu tenho Lua e Vênus em virgem. Lua e Vênus em virgem. Tipo, na verdade, na minha balança astrológica, apesar de eu ser libriana, com ascendente em touro, meio do céu em aquário, barará, eu tenho o signo que mais eu tenho na balança é virgem. Então, também... Mas imagina só, gente, para duas pessoas no qual você combina energia de virgem com energia de libra. Então, a gente quer ter uma harmonia estética das coisas, uma harmonia de ordem, de organização. E a nossa proposta aqui hoje é, tipo assim, a gente acordou... Tá... Let it go! E vamos lá, e não tem nem script, nem nada. Tipo, para ser... Porque é justamente pra gente se desafiar, romper certos padrões também. Não nos colocarmos numa posição do tipo, isso me define completamente. E, tipo, eu sou refém disso. Então, acho que isso é um dos pontos que a gente quer com essa conversa aí, que é para fazer esse papo ser descontraído, né? Mas, assim, Michelita, uma das coisas que veio aqui, que eu senti de perguntar para você
Como que você está passando por tudo isso? Tipo, quais tipos de mudança isso trouxe para sua rotina? A gente sabe que é desafiador para todo mundo e cada um sente de uma maneira diferente. Então, como que está sendo para você? O que que mudou? O que que você sente que está sendo mais desafiador? E o que que de repente você está aprendendo com isso? O que que você também está fazendo para poder lidar com isso de uma maneira mais positiva? Então, a gente até estava comentando sobre isso, né? Que como arquiteta, acaba que o mercado geral da construção civil é o primeiro afetado numa pandemia dessa, né? Ninguém constrói nada, ninguém quer gastar dinheiro com nada, a casa acaba, enfim. Então tem muitos arquitetos assim que estão vibrando um pouco nesse desespero, pelo menos estavam até semana passada. E assim, a TAV continua ainda estando muito diferente disso, assim, eu estou muito otimista em relação ao profissional. Eu acho que, não sei se algum arquiteto ouvir, enfim, se identificar, mas assim, eu acho que para arquitetura é um momento muito promissor, porque as pessoas nunca olharam tanto para a casa delas, elas nunca foram tão obrigadas a conviver com as decisões em relação à casa. Então, tinha muita gente que trabalha fora o dia inteiro e vai para casa só para dormir. E agora essa pessoa está sendo obrigada, né, a viver 100% dentro daquele espaço. Então, assim, isso é uma mudança incrível para arquitetos, assim, para o mercado do design de interiores e tudo mais, porque as pessoas elas vão começar assim a dar mais valor para isso. E para a gente isso é muito bom, porque é uma área que sofria às vezes com essa desvalorização, sabe, da importância da sua casa. A gente sempre teve que ficar lembrando as pessoas disso. Olha, sua casa é importante, seu escritório é importante, cuida disso também. Não se preocupa tanto em comprar uma saia de R$300, mas se preocupa em comprar alguma coisa que vai deixar a sua casa um pouquinho mais feliz, né? Um pouquinho mais conectada. Então, eu acho que, assim, eu vejo muito com olhos muito otimistas, sabe? De mudar esse mindset das pessoas em relação a isso. Eu acho que enfim, toda essa crise, né, e o que eu já falei muito já através, enfim, de papos com outros amigos também, é que, primeiramente, né, o vírus em si, além do aspecto da saúde e também dos desafios econômicos que ele está trazendo para a gente, mas eu acho que tem um ponto de reflexão que vai além de tudo isso, que é justamente nós, como seres humanos, como a humanidade como um todo, como uma consciência coletiva, rever justamente a relação que nós temos com nós mesmos e com a nossa vida e com a nossa sociedade, com o nosso meio, né? Então isso em todos os aspectos possíveis. A gente vem nesse estilo de vida que é um automatismo, né? Como você falou, você sai de casa cedo, volta para casa só para dormir. Então a gente não tem esse tempo de conexão, a gente não para se conectar e para perceber as coisas com presença, né? Então esse momento agora está sendo esse slowdown, né? Essa diminuição de ritmo para a humanidade, para a gente poder repensar muito isso. Porque, por exemplo, a gente, né, isso que você falou do aspecto da casa, o quão importante, né, o seu espaço, enfim. Então, pensa bem, por exemplo, de repente, pessoas que estão confinadas em lugares, assim, minúsculos. Então, pensa, tipo, uma pessoa que às vezes tá numa situação de dividir um quarto com alguém. Então eu penso assim muito quem tem roommate, né, e que tudo bem nesse momento, e que não gosta do roommate, né, que não gosta do roommate, tipo, e nessa situação não pode sair, tipo, por exemplo, uma pessoa que tá em Nova York, por exemplo, os espaços são mínimos, a gente sabe que as pessoas têm que dividir quarto lá por causa do custo de moradia, e você pensar, só que aí pra elas tanto faz, porque eu nem fico em casa mesmo, mas de repente agora caiu uma coisa que tem que ficar em casa. Então eu acho que pode ser um negócio de enlouquecer, sabe? Dependendo para como você está passando isso. E realmente essa questão de cada um vai vivendo, vai passando pelo que tem que passar, o que é importante para o seu processo, para a sua evolução. E eu acho que, mas acima de tudo, de forma geral, acho que é essa questão para a gente rever esse nosso automatismo e olhar para as coisas com mais percepção, mais consciência, né? A gente conseguir estabelecer essa conexão que normalmente a gente não faz. Não, e assim, é muito louco, né? Porque eu não sei como é que você tá vendo aí nos Estados Unidos, e nem o quanto você tá
Porque acaba que os nossos ciclos de pessoas, a gente está numa vibe muito parecida, mas assim, a gente sabe que o nosso ciclo é diferente, né? E uma coisa que eu consigo perceber é que o medo tem vários estágios, né? E o primeiro estágio do medo é a negação. Então eu vejo ainda muita gente na negação do que está acontecendo, assim, tanto do ponto de vista místico, porque nós somos pessoas um pouco mais místicas, usando essa palavra para tentar generalizar um pouco, mas eu vejo que outras pessoas que não são tão ligadas a isso como a gente, elas ainda estão naquele estágio do tipo, diz para mim que essa semana mesmo, para te falar, ontem uma amiga minha repostou um story de algum astrólogo, eu não me lembro se foi a Cláudia ou alguém que falou, e ela falou pra mim assim, amiga, por favor, diz pra mim que ele tá errado. E aí eu achei muito engraçado, porque eu fui ver, né, o story pra ver o que tava acontecendo, eu falei assim, amiga, ele não tá errado. O que tá acontecendo é que as pessoas, ainda existe uma camada que nega esse momento, né, que ainda não entendeu que enquanto a gente não der esse salto de consciência, a pandemia não vai acabar, porque isso veio por um motivo, isso está acontecendo com a gente. É um motivo que vai além da própria crise sanitária, Exato. Da própria crise não adianta ficar em casa se sobre, você não quiser. Eu acho que é isso, é sobre algo muito maior do que isso, entendeu? Que tipo, o aprendizado e a evolução que esse momento veio para proporcionar para a humanidade como um todo vai muito além do que isso, vai muito além de rever muitos conceitos, muita forma de ver muito. E tanto isso que, tipo assim, eu sei que está sendo desafiador para todo mundo. Em relação, por exemplo, ao meu dia a dia, eu tenho que dizer que, de certa maneira, eu fui beneficiado, porque eu percebi que, na verdade, meu estilo de vida já era viver em quarentena, porque eu já trabalhava de casa, trabalho de casa já tem mais de quase 4 anos, então, assim, não mudou muita coisa na minha rotina, eu já estava numa fase mais introspectiva da minha vida, então já não saía tanto, enfim, já não socializava tanto assim, então, para mim, não foi algo assim, só simplesmente deu continuidade a uma coisa que para mim já fazia parte da minha rotina. Sim, eu também. Dia a dia, principalmente estar em casa, estar conectado, ter meus momentos, então isso para mim não mudou muita coisa, mas tudo que está acontecendo, eu vejo que traz de certa forma, né, eu sei que tem muitas pessoas, né, que estão sentindo de uma maneira muito pior, tipo, isso eu falo até conversando com outros amigos, até mesmo com a minha própria família, que tem um estilo de vida diferente do meu, tipo, quão é desafiador, tipo, da minha mãe, ela tá no grupo de risco, ela é uma pessoa que não tem 62 anos, então ela não pode se expor, ela tem que evitar essa exposição, então, para ela, o quão é difícil ela tá em casa, e para minha irmã também, enfim, então eu sei que não é para aqui dizer, minimizar, falar que, tipo, gente, não é sério. Não, é sério, é uma coisa que todo mundo deve respeitar e levar com muita responsabilidade, mas eu tento ser o máximo otimista possível e eu tenho um olhar otimista diante de tudo isso. Eu acho que as crises, elas também trazem grandes oportunidades, né, para todos nós. Sim, com certeza. E olhando, né, e não tem como tá falando aqui, já que uma das coisas que me guia, né, na vida é a astrologia, então olhando a gente já antecipava algum movimento dessa forma, dessa magnitude, para poder trazer esse shift de consciência para a humanidade. Então eu ainda olho para tudo isso de uma maneira muito positiva. Eu acho que depois que a gente sair do momento assim da crise em si, vencer os desafios, nós como humanos, humanidade, a gente vai ter aprendido tanto, a gente vai ter crescido tanto, a gente vai evoluir tanto, que a gente vai dar um salto de evolução mesmo na humanidade. Então a gente precisa mudar essa consciência. Então a gente vive num sistema, e eu já falei isso, inclusive esses trânsitos aí em Capricórnio de Plutão, a conjunção de Plutão em Saturno, e enfim, tudo isso que eu já falei diversas vezes, tá mostrando pra gente que realmente o nosso sistema, ele tá falido, ele tá falho, então esse estilo de vida tá demodê, né? Política, econômica, então já deu, e não tem mais espaço para um nível de consciência que o mundo está caminhando para ir. Inclusive, a gente vai ver isso muito mais para o fim do ano, um exemplo do que isso vai ser com essa entrada de Saturno e Júpiter em Aquário, definitivamente, né? Então, é um momento, tipo, acabou essa coisa de, tipo,
só poucos se beneficiam, não tem espaço para todo mundo, então essa falta de senso coletivo, então isso é uma coisa que precisa ser transformada, e isso aí tá vindo para isso, porque eu acho que essa crise, né, e é como eu falei, ela é muito séria, e ela vai exigir com que todos comecem a pensar de uma maneira mais solidária para com o próximo, para com a sociedade, incluindo governos e países. Eu acho que se não houver uma consciência de união faz a força, a gente não vai sair dessa. Então não tem mais essa do tipo do ganha-ganha, do um ganha e do um perde. Não tem mais esse tipo de coisa. Tem que ser ou todo mundo ganha ou todo mundo vai perder. Oi, perdi você aqui na conexão. Prontinho, conexão reestabelecida. Só recapitulando mesmo, antes da gente perder a conexão, eu tava falando que a gente chegou num momento assim que a humanidade tem que perceber que não existe essa coisa de tipo daquela relação ganha-perde. Tipo, ou Sim. todo mundo se une pra todo mundo ganhar, pra todo mundo, tipo, a união faz a força, ou todo mundo vai perder. Sozinho, né? Esse esforço individual, ele não vai mais ter força. Então, eu falo que os países vão ter que repensar muito as suas posturas, a forma. Então, eu acho que chega a ser até surreal, porque eu acho que nós, de certa forma, estamos vivendo uma situação de guerra, digamos assim. A gente não tá numa guerra, mas eu ainda falo que a gente ainda tá vivendo devido às circunstâncias de não poder sair de casa, enfim, todas aquelas coisas. Então, para quem vivenciou isso, né, os nossos avós, enfim, alguns dos nossos pais, né, então eles passaram por isso já, então, diante de uma outra perspectiva, mas de forma geral, a ideia que eu acho que é muito parecida, e a gente ainda é sortudo de estar passando por isso sem ter, digamos, a destruição massiva, né, física das coisas, né? Então eu acho que é isso, tipo, e quando a Segunda Guerra acabou, a Europa estava completamente destruída e eles tiveram que fazer um esforço conjunto entre os países de lá para poder reconstruir as coisas. Então tem que haver esse movimento de união, e eu acho que para a gente retomar a economia, a política, enfim, o mundo vai ter que se abraçar, vai ter que dar as mãos para que a gente possa sair dessa também, sabe? Então acho que só a união vai tirar a gente disso, só um pensamento mais coletivo, humanitarismo, vai tirar a gente disso, sabe? Aí, assim, uma coisa que eu acho que eu não sei se você percebe igual a mim, mas, assim, eu que gosto muito de observar, de antropologia no geral, assim, eu fico vendo, a gente tem memória curta, né? O ser humano tem memória curta para muitas coisas, assim, a gente já passou por muitas coisas, não, óbvio que nunca é igual, né? Por exemplo, a gente vai estar passando isso, eu estava olhando em signos de ar, que é uma coisa que não acontece desde ano 1000, não sei quando, então assim, é uma novidade, óbvio. Só que a gente, por exemplo, no período pós-guerra, se a gente parar para pensar, foi quando a tecnologia atingiu seu auge, né? Quando as pessoas começaram, as mulheres mudaram o posicionamento delas diante da sociedade, porque as mulheres tiveram que assumir postos que eram, no caso dos homens, elas tiveram novos papéis no período pós-guerra. A estrutura da casa mudou porque as necessidades mudaram. Então, assim, eu acho que a gente está passando, eu penso igual que a gente está passando por uma mesma situação. Assim, eu acho que essa pandemia ela vai ser tão marcante quanto uma Segunda Guerra Mundial, assim, sabe? Vai mudar as nossas estruturas sociais no mesmo nível. Eu fico pensando, você acha que, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas vão ter toque de limpeza depois desse período? Porque assim, quando chegar lá no final do ano, você vai conseguir, vai virar um hábito, não é? A gente fala que são 21 dias pra gente tomar um hábito, as pessoas estão tomando o hábito de limpar as coisas antes de entrar em casa, de, enfim, lavarem as mãos mais vezes e corretamente, tipo assim, esses hábitos não vão desaparecer, né? A gente deixar o sapatinho pra fora de casa, que era uma coisa que nem todo mundo deixava. Então eu acho que assim, essa oportunidade que a gente olha com olhos positivos, né, eu e você, são hábitos que a gente vai tomar de coisas muito pequenas. Acho que as nossas interações sociais também, imagina quando que vai ser no momento que a gente puder se encontrar de novo, por mais que a gente queira ser afobado, vai ter uma restrição, eu acho, sabe? A gente vai pensar, pô, mas será que eu posso sair mesmo? Será que, né? Isso de certa maneira ainda não vai ser tão brusco quanto as pessoas estão pensando. E aí uma coisa que eu até falei para essa minha amiga que estava super vibrando nessa coisa de quando a gente vai voltar ao normal, quando que não sei o quê. Gente, respira que logo vai acabar. Foi assim, você quer voltar para qual vida? Qual
vida que era tão maravilhosa e tão alinhada que você faz questão de voltar. Então, até onde a gente quer voltar só porque a gente está desconfortável e até onde a gente quer voltar porque aquilo tinha um valor, né? A gente está sendo convidado a pensar nisso. Gente, a gente quer voltar para aquela vida mesmo? Será? Será que a gente quer ficar tão desalinhado? Será que a gente quer não se importar tanto com os nossos recursos naturais? Será que a gente está tão cego assim para as diferenças sociais que acontecem no mundo, sabe? Então, assim, não sei, eu acho que é um convite para as pessoas pensarem para que vida que elas querem voltar. O que era tão maravilhoso assim que elas têm que preservar e o que era assim surreal e por a gente estar naquela máquina de rotina, a gente não podia parar para pensar. Então, assim, já que você não podia, agora você pode, né? Então, isso é um outro insight aí. Eu não sei como é que você vê esse ponto, mas que eu tive bastante. Eu vejo muito alinhado com essa questão de a gente rever mesmo. É uma chance. Porque, como eu falei, eu fico batendo nessa palavra automatismo, porque para mim é o que define o estilo de vida da humanidade nesse momento e já há muitos anos. É um automatismo. A gente está fazendo as coisas no automático como se fôssemos máquinas, robôs, e muitas vezes sem nem entender por quê. A gente só vai lá e faz. Entendeu? E eu acho que só uma coisa muito grande mesmo, tipo, dessa magnitude para realmente parar o ritmo e fazer as pessoas, não só dar o tempo para as pessoas, como também fazer com que a humanidade como um todo possa parar um pouco para refletir realmente essa vida, esse estilo, experienciar algo diferente disso, ver que é possível fazer as coisas de uma maneira diferente, porque se não é assim, quando a gente tá tudo bem, a gente fica na nossa zona de conforto, a gente não vê o que tá além daquilo, né? E isso veio para nos tirar dessa zona de conforto. E o reflexo disso também é essa questão hoje do home office, enfim, não para quê? Não tem essa necessidade de toda essa quantidade de carros, tá no trânsito o tempo inteiro, então você vê, né, aquelas imagens que saíram na internet com, enfim, o céu das cidades durante a quarentena e antes da quarentena, enfim, todas essas coisas. Então, e ao mesmo tempo a gente vê que, tipo, gente, a tecnologia tá aí com uma grande aliada, igual a gente tá aqui conectado, eu tô nos Estados Unidos, você tá aí no Brasil, estamos confinados, estamos em quarentena, e isso não impede da gente socializar, da gente conversar. Então, olha só, eu, tipo, depois que a gente entrou nessa onda, eu falei com vários amigos com quem eu já não falava há muito tempo. E tipo, será que é tão difícil assim fazer esse tempo para conectar com as pessoas que não estão do lado da gente, sabe? Então, tipo, é para rever esse tipo de coisa que a gente perdeu a mão diante desse automatismo que a gente se colocou. Não, e olha, eu acho assim que as pessoas queriam isso. Você não acha? Eu acho que as pessoas queriam isso, elas queriam ter esse tempo, mas elas não tinham. Porque a máquina da vida não deixava elas terem, né? O capitalismo não deixava elas terem. Então, assim, ao mesmo tempo, será que a gente ser tirado dessa zona de conforto não é uma oportunidade tão incrível da gente ter tempo de fazer coisas que a gente nunca teve? Que delícia que é fazer isso, sabe? E até mesmo repensar a vida, porque às vezes essa atitude de automatismo, esses comportamentos repetitivos, né, que a humanidade vem fazendo, talvez seja também por essa falta de parar, se conectar, repensar. Às vezes a pessoa não tem nem como processar se ela tá feliz ou não naquela vida, naquilo que ela tá fazendo. Então, é um processo, né? Então, isso veio... A gente fala muito de processo de despertar, da nova era, né? Enfim, que nós todos estamos caminhando para isso. E é interessante que, tipo, digamos que o que está acontecendo hoje está acelerando esse processo para algumas pessoas que não estavam vivenciando ele, entendeu? Que é uma coisa que era um movimento que, de acordo com a espiritualidade, de acordo com a astrologia, de acordo com várias vertentes, né, que eu acompanho, que eu sigo, que eu acredito, né, que era algo que a gente já esperava que acontecesse, a gente só não sabia como, né? Então, acho que isso está sendo realmente aquele empurrão que nós precisávamos para rever. Então, por isso que eu ainda tenho uma postura otimista diante de tudo isso, que quando tudo isso acabar, que tipo, nós seremos como comunidade, como mundo, enfim, um lugar muito melhor, um lugar muito mais alinhado. Eu sei que vai ser um processo ainda forte e longo de desconstrução e reconstrução, onde afinal você não transforma hábitos, não ressignifica um sistema econômico, um sistema político de um dia para o outro, né? Mas eu vejo que isso é o começo, e é o que eu sinto, que, tipo, para essas pessoas que estão, tipo, muito ansiosas, do tipo, eu só quero que daqui um mês acabe e eu volto para minha vida normal. Como você falou, primeiro, ninguém vai voltar para a mesma vida,
né? Então acho que dificilmente isso vai acontecer. Segundo, por mais que a gente consiga controlar essa pandemia, eu ainda acho devido, né, até, enfim, falando astrologicamente falando, isso não acaba logo assim. Infelizmente, não porque é uma desconstrução mais longa. Então, eu acredito que mesmo que talvez essa questão da pandemia seja minimizada, a gente ainda está sujeito a passar por outras coisas, outros desafios para que a gente continue. Porque eu acho que a gente chegou no momento que a humanidade precisava de algo bem grande mesmo para poder repensar, porque são anos e anos um modelo arcaico, tradicional e longínquo de muitas repetições e de viver dessa forma, e realmente isso não se quebra facilmente. Mas o sistema precisa quebrar, precisa desestruturar para começar com uma nova estrutura, para começar limpo, né? É que assim, eu queria te fazer uma pergunta, o que você pensa, mas eu vejo também que era um período de... não é cegueira a palavra, mas era um período impune, né? A gente vivia uma vida impune, onde tudo, como se literalmente os fins justificassem os meios. Então, a nossa necessidade justificasse as nossas atitudes, isso numa roda, num looping muito doido, em que ninguém tinha tempo e tudo se justificava, né? Você tinha uma justificativa plausível, uma desculpa plausível para qualquer coisa errada que você estivesse fazendo. Uhum. E agora mais, né? Agora a consciência está sendo cobrada num nível muito grande. Mas o que eu ia te perguntar, como é que você vê, a gente sabe, você muito melhor do que eu, que a gente vai ter vários encontros astrológicos nesse ano, que é o que leva a gente a achar que esse período não é curto, como as pessoas que não sabem acham, que eu gostariam que fosse, né? Mas eu vejo muito, por exemplo, essa questão de Plutão, que é uma questão em que eu tenho dúvidas, assim, para você me ajudar. Plutão, ele num sentido, ele é morte, a gente sabe disso, mas por outro sentido, ele é cura e transformação, né? É o lado, a vibe alta dele. Nesses muitos toques que a gente vai ter de Saturno, Júpiter e todos esses planetas que vão encontrar com Plutão durante o ano, encontrar e reencontrar para frente e para trás, se você... assim, eu sei que não é que, digamos assim, que a maior probabilidade é que a gente continue tocando nessa vibe de transformação e de força e de tudo ser muito complicado para muita gente. Mas não existe também um lado, se a gente curar antes, a gente não consegue o melhor nível desses encontros? Será que a gente vai precisar sofrer e doer tanto durante o ano inteiro? Será que a gente não pode já curar? Ao invés de ter pressa, a gente não pode pegar esse momento e abraçar ele, entender que ele se trata de uma cura individual e uma cura coletiva, aprender para conseguir não sofrer tanto nos próximos encontros, sabe? Será que essa não é uma maneira positiva de enxergar essas conjunções aí que a gente consegue prever para frente? Então, né, na verdade, como eu já estava dizendo, esse processo de desconstrução e reconstrução que está sendo estimulado por esses trânsitos, enfim, que nós estamos vivenciando, ele é um processo longo, tanto que o trânsito desses planetas, ele é bem lento, ele é bem longo, enfim, Plutão está em Capricórnio já há muitos anos e ainda vai ficar ali durante um tempo, por mais que, né, a gente teve esse foco maior agora com Saturno também, ali fazendo a conjunção com Plutão em Capricórnio, enfim, o próprio Júpiter também, mas, por exemplo, Júpiter e Saturno no fim do ano já vão estar em Aquário, definitivamente, né, até a gente está com Saturno transitando em Aquário durante um períodozinho agora, mas em julho ele retorna para Capricórnio. Então, eu vejo que, tipo, a gente está meio que como se tivesse colocado diante, tipo, quem quer levantar a mão para ir primeiro, quem quer ir primeiro, entendeu? Do tipo, quem já quer, já vai aproveitar essa oportunidade para fazer esses processos, essas revisões e se transformar, se curar. Então, Plutão, ele como você falou, posicionou, ele é morte, mas ele também é renascimento, então ele é dissolução. Eliminar algo, deixar aquilo morrer para que possa nascer de uma outra forma. Então, eu acho que já está sendo, então, acho que muitas pessoas já estão clicando, estão acordando e estão revendo muitas coisas já, e quem já começar, então já vai dar um passo à frente mais rápido, mas a gente tem que entender também que cada um com o seu tempo e o seu próprio processo, né? Ninguém sabe quais são as dores de ninguém, e inclusive uma coisa que eu queria deixar muito clara aqui nesse papo, para quem ouvir, enfim, é que a gente
tá conversando aqui com muito respeito, né? A gente sabe que não dá nem para saber como é, por exemplo, uma outra pessoa que de repente teve um caso, perdeu alguém querido devido a essa situação. Então, assim, a gente só pode desejar força e dizer que nós rezamos, fazemos orações e meditações, mentalizações. Eu faço todas as noites, assim, para o mundo, enfim, como um todo, e para todas as pessoas que estão sendo afetadas, mesmo que elas não estejam afetando. Então, é com muito respeito que a gente trata esse assunto e o momento atual que a gente está vivenciando, né? Mas assim, cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente, e para alguns vai ser mais difícil mesmo do que para outros, né? E eu acho que quanto antes a gente quebrar essa resistência de se entregar e viver esse processo e rever esses conceitos, então mais rápido a gente vai poder renascer. Então, quanto mais a gente se entregar para a morte, mais rápido a gente vai poder renascer. Então, às vezes essa resistência, mas o que é completamente normal para você que tem um pouco mais de dificuldade, tem pessoas que vão levar mais tempo para isso, então Sim. Vai de cada um para cada um, então cada um tem um processo singular. Então assim, mas eu acho que esse momento, tipo, é a primeira etapa do processo. Algumas pessoas já vão ir, já vão começar a pegar a vibe, outros talvez vão demorar um pouco mais a entender, mas eu acho que mais no longo prazo mesmo é uma coisa inevitável para todo mundo. A gente não tem como voltar realmente pro que era, e essa cura, essa transformação, ela vai acontecer, e é isso que é a minha visão otimista diante de tudo isso, é desses pontos, dessas questões que nós vamos poder curar no nível individual, né, no nível micro, mas que tem um papel muito importante dentro desse macro, né, dentro desse coletivo. Então, eu sinto muito dessa forma. Consegui responder você? Conseguiu. Não, é que assim, independente da nossa transformação individual, existe uma transformação coletiva, né, que a gente não tem... O máximo que a gente pode fazer é olhar, é fazer a nossa parte, né, então é vibrar alto para que essa vibração atinja as pessoas para nós, e que isso vai reverberando para ajudar quem não tem como, enfim. Acho que isso que você falou, que é muito importante, acho que pontuar aqui para as pessoas, é de que isso realmente está vindo de um lugar muito puro, assim, a gente está tendo essa conversa com um único propósito de compartilhar pensamentos que são um pouco diferentes do que outras pessoas estão conversando por aí, né, que assim, se a gente fica muito ligado, assim, nas redes, eu até falei isso para algumas pessoas também que eu conversei, o quanto a gente precisa aprender a dosar isso, né? A gente tem que se manter informado, sim, porque toda a nossa informação vem através de um único meio, que é a TV e a internet, mas até onde a gente também tem que se dar o tempinho pessoal de tipo, poxa, hoje eu não tô bem, e hoje eu não tô a fim de estar bem, eu não quero ver sobre isso, eu quero ver uma série, eu quero ouvir uma música, e tá tudo bem, né? Tem que ter essa paciência consigo mesmo, né? Eu acho que agora você entra no ponto que eu queria até tocar, até mesmo para a gente finalizar aqui, mas que é uma coisa que eu acho muito importante da gente compartilhar. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu estou fazendo diante de tudo isso para me manter são, enfim, quais práticas, enfim, como está sendo meu dia a dia, o que eu faço para tentar me manter bem diante de tudo isso. E eu gostaria que logo em seguida também, depois você pudesse compartilhar, porque de repente isso pode ser uma dica que pode acabar ajudando outras pessoas também, né? Então, eu, Marcos, como pessoa, o que eu faço? Essa coisa que você falou, eu acompanho as notícias, assim, a maioria das vezes por headlines. Então eu olho, tipo, tudo bem, isso aqui só para eu estar me informando, sabendo, enfim, até mesmo saber quais são as ordens, pode sair de casa, não pode sair de casa, enfim, então eu acho que todo mundo tem que se manter informado, mas, por exemplo, eu não fico abrindo, me conectando notícias do tipo número de infectados, número de mortes, enfim, porque isso é uma coisa que não me faz bem, e eu acho que a gente ainda, uma das coisas que a gente precisa mudar também com tudo isso é a mídia tóxica que existe hoje, instaurada no mundo, que só fica estimulando o medo porque eles ganham em cima disso. Então eu acho que isso é uma coisa, na minha visão, assim, muito ruim, e então, assim, eu tento não me conectar tanto com isso. E outra coisa que eu sempre falo comigo mesmo até que ponto eu posso contribuir, o que é que eu posso fazer, entendeu? E então é isso que eu faço. Então todo dia eu faço as minhas preces durante a minha meditação, minhas preces. Então eu, como Theta Healer, né, eu faço envio do amor incondicional para o mundo, até mesmo para o próprio vírus em si. Então acho que é com amor que a gente cura as coisas. Então eu faço isso para as pessoas que são afetadas. Então eu imagino, eu envio essa luz da maneira como eu posso, e no mais, assim, eu não sou
eu não estou à frente do governo, enfim, então nesse momento tem certas coisas que nós não podemos controlar e não podemos fazer nada, então não adianta ficar consumindo isso para ficar mal, né, porque não cabe a nós, então a gente tem que fazer a nossa parte daquilo que está ao nosso alcance. Então eu faço isso, eu respeito, eu fico em casa, eu evito ao máximo sair, enfim, então realmente respeitando isso, então acho que a minha forma de contribuir é de muitas outras pessoas também, então acho que a gente tem que se manter firme nisso, fazendo a nossa parte e assim, evitar, saber dosar realmente como a gente se conecta com isso, e algumas coisas a gente tem que entregar. Então acho que um dos grandes aprendizados disso que está sendo para mim, tá, e eu acho que para a humanidade também como um todo, nunca nós fomos convidados a aprender a arte de viver no presente, viver um dia de cada vez, porque nós sempre estamos ou remoendo o nosso passado ou sofrendo por antecedência pelo futuro. Então realmente viver no momento presente, praticar esse mindfulness, né, ter essa presença que a vida acontece no presente. Então dica para quem está ouvindo o livro O Poder do Agora, eu acho que super bem-vindo ler esse livro que fala justamente sobre isso. É justamente isso, então da gente agora viver um dia, porque ninguém sabe como que vai ser o amanhã. Então você ficar sofrendo por isso, uma coisa que você não controla. Então se você vai continuar no emprego, se não vai continuar no emprego, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer daqui a um mês. Então assim, você tem que se preparar, fazer o que está ao seu alcance, mas viver esse presente. Então todo dia, quando você for dormir, e quando você acordar, que é o que eu faço, agradeça por aquele dia, agradeça pelas coisas boas daquele dia, enfim, então, por esse agora, e quando você acordar, agradeça e peça também, enfim, que esse dia, enfim, que as coisas possam fluir da melhor maneira possível, como tem que fluir, e, assim, entrega o amanhã, porque agora é um momento que nós temos que viver esse presente e viver a fé, porque se a gente ficar nessa neura, entrar nessa neura do tipo, e agora, o que vai acontecer, e a economia vai ficar muito ruim, não sei o quê, a gente vai enlouquecer, então a gente vai ficar doente, né? Então eu acho que isso para mim é um que tem me ajudado muito a ficação, é viver um dia de cada vez, e que é um desafio, mas que para mim está sendo um grande aprendizado nesse momento. E fora isso, claro, né? Assim, quem convive comigo, quem me conhece, sabe que eu ando com um monte de cristal no pescoço, no bolso, perto da minha cama, às vezes eu vou tirar um cochilo no meio da tarde, coloco um cristal na minha testa, enfim, sou eu. Então é uma forma, me conecto muito com os cristais, acho que é uma ferramenta incrível. E aí, Michelito, depois até pode dar umas dicas de quais cristais é bom para aliviar essa ansiedade, que você entende mais de cristais do que eu. Então, assim, eu uso os cristais, estou tomando floral também, eu acho que floral é incrível também, tem até umas essências, assim, para momentos de crise, como o Rescue Remedy dos florais de Bach, então também ajuda muito nisso, então eu também estou tomando floral. E no mais, a minha prática de meditação, de fazer atividade física, então mesmo que seja uma caminhada dentro da possibilidade, então eu sou muito agradecido porque aqui eu tenho um espaço amplo, aberto, onde eu sair para fazer isso é uma coisa, além de ser permitido, né, não tem nenhuma restrição, como é bem amplo, enfim, então não tem outras pessoas, então eu não estou nem me colocando em perigo, nem colocando outras pessoas em perigo, e também até porque aqui em casa só eu e o meu esposo, então nenhum de nós somos grupo de risco, tecnicamente, então de certa forma a gente ainda pode fazer isso, eu ainda faço isso, então claro que cada um vai se adaptando na realidade que tem, né? Então acho que isso é muito importante ter essa consciência, então antes de fazer qualquer coisa, pesar se você não está se colocando em risco e colocando outra pessoa em risco, mas desde que não, então acho que tudo isso é muito importante, isso é muito válido, então se manter ativo, né? Então mesmo que seja uma yoga, você fazer em casa, então assim, faça, o YouTube tá cheio de coisas, a internet tá cheia de coisas, e isso é um movimento incrível também que está acontecendo, né? São as pessoas compartilhando seus saberes, e eu acho que isso ajuda muito. Então, assim, esses são alguns dos pontos que eu faço, e ao mesmo tempo também um outro ponto muito importante é o se permitir. Então, me permito estar mal naquele momento que eu não estou muito mal, me permito às vezes parar e procrastinar um pouquinho o que eu tenho que fazer, assistir alguma coisa, enfim. Então, você vai dosando essas coisas, então se permitindo, sentindo, até porque isso faz parte desse processo, o sentir, o refletir. Então também não se cobre estar maravilhosamente bem o tempo inteiro, mas tente fazer o seu possível para manter essa plenitude na maioria do tempo, né? Então acho que para mim, pelo menos dessa forma, está sendo assim. E para você, Michelito, conte-nos. Então, eu me identifico muito, né, com tudo que você falou, mas assim, quando você estava falando, eu estava
pensando um exemplo, assim, no meu caso, e aí eu vou falar uma coisa muito particular, eu acho que é o que você falou, cada um tem a sua forma, o seu método. Acho que também é uma oportunidade incrível das pessoas encontrarem esse método próprio, né? Cada um sabe o que faz bem para si. Isso pode ser uma coisa muito simples, às vezes não precisa ser necessariamente as nossas conexões, que são, né? Mas assim, a gente sabe que tem gente que se conecta e que fica muito mais tranquilo quando tá perto da pessoa que ama, ou quando está simplesmente dentro de uma leitura, ou de qualquer outra coisa que acalme ela. Eu acho que tudo isso é válido nesse momento. Eu, Michelle, essa semana tive um exemplo grotesco sobre isso, que é assim, grupos de WhatsApp, temos 1 milhão. E eu fico todo silenciado, gente, é isso, ser humano, todo mundo silencia. E aí fui olhar o grupo depois de uma semana, e aí teve uma história aqui no Brasil, que foi o Bolsonaro demitiu o nosso ministro da Saúde. Eu não sei se isso chegou aí, se você chegou a ver essa notícia. E aí foi muito louco, porque assim, eu não tinha visto nada, porque o grupo estava silenciado. Quando eu fui olhar o grupo, eu fui ler todas as mensagens antigas, e isso já tinha voltado atrás. Quando eu fui ler as mensagens, estava todo mundo assim, não acredito que ele vai fazer isso, aquele looping de estresse, de comentários, que quando eu tinha lido já era passado. Foi muito louco eu perceber assim, a gente tem que ter um certo distanciamento. A gente é que nem aquela metáfora da gente pegar um grão de areia. Um grão de areia na palma da mão é insignificante, mas um grão de areia dentro do olho é o pior problema do mundo. Então, até onde a gente está pegando esse grão de areia, que é um acontecimento, é uma linha, uma frase num site, enfiando dentro do nosso olho como se aquilo fosse, né? Então assim, a gente fica, quando a gente está muito com um zoom, muito dentro das situações, que é essa coisa de acompanhar diariamente, hora a hora. Quantos estão morrendo, quantos estão infectados, enfim. Isso acaba literalmente pegar esse grão e colocar no olho. Então, assim, até onde a gente tem que observar, assim, mas com certo que eu também adoro essa metáfora. Abre a cadeirinha de praia. Se você não pode fazer nada, abre a sua cadeirinha de praia, senta e observa. Mas não observar de uma maneira vívida, né? De você ficar ali sofrendo e ansiando os resultados daquilo, mas de você mais estar no ponto que o universo pede, observar o fluxo do rio. Você não pode mudar ele vai acontecer de qualquer jeito. Então, essa é a primeira coisa que você falou e que eu me identifico eu muito. acho que a gente tem que entender que tem coisas muito maiores do que nós, por exemplo, em vários estágios, em vários níveis. Então, por exemplo, decisões de governo. A nossa decisão aí só vai quando a gente está escolhendo quem a gente quer que esteja lá. Depois disso, de certa forma, está na mão deles. Claro, a gente tem que fazer uma pressão quando é possível, enfim. Sim, mas tem certas coisas que nesse momento, no curto prazo, não há nada que a gente possa fazer. Outras coisas a ordem universal das coisas. Para mim, eu confio muito, acredito muito na espiritualidade. Então, tem coisas maiores, assim, que é fluxo do universo e, tipo... Então, assim, a gente ficar estressando e, assim, tem coisas que é pra gente aprender a abrir mão do controle mesmo e deixar fluir. Né? Sim, aquela coisa é um exemplo físico, 100% físico, do que a gente está fazendo com tudo, né? A gente está pegando toda a nossa experiência e está pegando ela e enfiando dentro do olho. Então, assim, longe de mim falar que a gente não tem que observar, acho que todo mundo tem que observar, mas dentro, exatamente, você falou, dentro de uma certa dose de paz, porque... senão a gente vai enlouquecer mesmo. Porque, né, eu lembro que os comentários eram assim, nossa, esse cara vai me enlouquecer. Não é muito né? A gente pode olhar isso de uma maneira um pouco mais, gente, calma. Esse é um microsegundo. Espera até amanhã, pelo menos, né? Não tô falando nem esperar uma semana, espera um dia. Espera 1 hora para olhar, espera dar o seu tempo. Então, essa é a primeira coisa que você tá fazendo e que eu também entendo isso como a minha primeira medida de paz. É não pegar o grão de areia enfiado dentro do meu olho. A outra coisa sobre essas questões de, assim, rituais e tudo mais, eu acho que também cada um tem o seu, muito disseminado, assim. Isso. Eu acho que tudo é válido, assim, fazer a sua meditação, tem vários aplicativos ótimos. Acho que essa corrente que você falou também, que é muito linda de observar, que as pessoas estão tentando sim se ajudar, isso está despertando nelas uma solidariedade que nunca aconteceu. Isso tem tudo a ver com uma era de aquário aí, que a gente está sendo preparado para entrar nela, a gente está parando para olhar até onde a gente está disposto a abrir mão de certos benefícios próprios em prol do coletivo.
mas isso assim, no nível real, né? Até onde eu tô disposta a ir no supermercado e se só tem 5 garrafas de água, eu pegar só uma e dividir a minha com os outros, né? Isso também é uma outra reflexão nesse momento. E assim, de coisas para me deixar em paz, sendo muito sincera, que eu não sou uma pessoa que estou vivendo na plenitude. Acho que seria hipócrita. Eu também não, somos todos humanos. Eu brinquei uma coisa, que tipo, eu já estava em crise antes da crise do Covid. Eu já estava passando por um processo pessoal logo antes, então assim, quando veio, eu nem senti tanto baque porque eu já estava numa crise, eu já tinha outros motivos, entendeu? Então, longe, somos todos humanos que passam por processo. Então, você que está aí ouvindo, gente, normal, a gente, não é porque a gente está conversando aqui, a gente tem uma visão mais consciente das coisas com a ajuda das nossas ferramentas, né, que tipo assim, que a gente não sofre, que a gente não paga. Sofremos do mesmo jeito. Do mesmo jeito, assim, eu falo assim que eu tô nesse mesmo processo assim que todo mundo tá, e uma coisa que aí é o segundo ponto que eu ia falar, que é o que eu faço, que eu não sei nem se é o que eu faço. Eu sempre vi a vida como a eterna evolução de mim mesma, assim, isso desde muito nova. Então, isso de verdade, isso não é uma coisa da boca pra fora, pode parecer um clichê, mas na minha vida nunca foi. Eu sou muito autocrítica como boa virgem forte no mapa. Então, esse é um momento que eu sei que se eu fizer a minha parte comigo, se eu olhar as minhas sombras e eu der oportunidade para elas virem à tona e olhar para elas com respeito, com amor, com gratidão, eu sei que eu já estou fazendo muita coisa, né? Então, é claro que a gente também tem uma outra estratégia que eu faço, que é quando eu estou muito dentro do meu processo, assim, é aquele momento que a gente não consegue, que a gente está ali refém, né? Digamos assim, a gente está entregue ao processo de dificuldade emocional, mental, cada um tem o seu. Uma coisa que é quando eu não consigo resolver ele com os meus rituais, com o meu sage, com os meus cristais e tudo mais, as minhas meditações, eu olho para outra pessoa. E aí é muito incrível, porque aí eu entro, falo com um amigo, respondo alguém que está me chamando, me pedindo ajuda para olhar alguma coisa, e no momento que eu estou ajudando essa pessoa no processo dela, que para mim é muito mais fácil, porque eu estou de fora da vida dela, eu automaticamente consigo sair do meu looping, né? Então, acho que são duas coisas muito bobas e que é o que eu faço para conseguir passar por esse momento. É assim, no momento que eu não estou conseguindo lidar comigo mesma, eu vou lidar com o outro, né? Porque eu sei que isso também faz parte desse processo de ajuda. Então, se não é uma ajuda astrológica ou espiritual, às vezes é uma ajuda de experiência da minha vida mesmo. Assim, é o que eu falo. Todos vocês, todos nós, somos mestres da nossa caminhada. A gente... você é mestre na sua história, porque a sua história só você viveu. Então você tem sim coisas para dividir, para ajudar as outras pessoas que estão talvez num outro estágio de um caminho semelhante ao seu, sabe? Então não é que eu saiba mais que essas pessoas de forma alguma, mas às vezes o meu caminho trouxe antes situações que elas estão passando agora pela primeira vez. E no momento que eu saio de mim, e já que eu não estou conseguindo resolver sozinha uma coisa que é minha, quando eu vou pro lado contrário da situação, como boa libriana, e entendo que eu posso ajudar e contribuir, às vezes eu automaticamente curei outra coisa dentro de mim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é um teste importante. Quando as pessoas estiverem muito dentro dos seus processos, será que elas não podem... Deixa ele na estante um pouquinho, já que tá doido, né? Eu, por exemplo, na minha vida, de forma geral, aprendo muito compartilhando processos e aprendendo com os processos das outras pessoas também. Eu acho que esse compartilhamento, assim, e oferecer essa mão amiga e ajudar é incrível, principalmente em momentos como estes. Não, até assim, vou te falar num sentido bem físico, arquitetonicamente. Essa semana mesmo, no Instagram lá dos projetos, eu comecei a lançar lá, gente, você tá em casa, tá estressado, não tem o que fazer, tira uma foto de um canto, me manda que eu vou te ajudar. Tipo assim, porque às vezes é isso, às vezes você tá ali panicando com uma coisa muito pequena e assim, mesmo que eu não vá ajudar num sentido espiritual, às vezes eu consigo ajudar no nível físico mesmo. Cara, deixa eu te dar uma ideia aqui, bota um negócio aqui que vai ficar melhor pra você vai trabalhar melhor, sua coluna vai ficar melhor. Então, assim, acho que é cada um ajudar dentro do que faz. Você não precisa ser astrólogo, tarólogo ou guru de alguma coisa ou life coach para conseguir ajudar as pessoas. Às vezes, dentro do que
você faz, você vai conseguir também, né? Exatamente. O importante é a intenção. Total, isso é muito importante, é muito essa consciência com os novos tempos que estão chegando pra gente. Bom, Michelita, eu quero agradecer muito você, enfim, pela troca. Então, como a gente falou, isso aqui foi feito de uma maneira bem despretensiosa mesmo, foi só para um bate-papo entre a gente, para troca de ideias, sentimentos acerca de tudo que estamos vendo e para fazer um registro disso. Então, acho que vai ser até legal daqui uns anos a gente depois, de repente, parar, ouvir essa conversa e ver para onde a gente foi. Então, assim, agradecer muito você pelo tempo, pela oportunidade, pela troca, pela amizade. Então, muito grato mesmo. Acho que é nesse momento que essas coisas também que é um ponto essencial para a gente se manter são. É se nutrir de coisas boas, se nutrir de conexões boas, de pessoas que fazem a gente bem, enfim. Então, isso é muito importante. Então, muita gratidão a você, tá? Ai, eu que agradeço. E, tipo assim, essa troca é muito maravilhosa, é muito mágica. E a gente já sabe, a gente sempre fala isso, que as coisas não acontecem à toa e na nossa vida. Eu tenho certeza que eu não conheci você à toa na minha vida. Com certeza. Então, também muito obrigada por esse espaço. Eu que agradeço.